Mas bem, a Organização Mundial de Saúde, OMS, que é uma entidade científica, define o homem como ser psicossocial e espiritual. Psicossocial e espiritual. Inclusive, no CID, que é o Código Internacional de Doença, está lá uma recomendação explícita aos médicos não confundirem esquizofrenia com mediunidade. A própria OMS reconhece a mediunidade como um estado alterado de consciência, que não é patológico. Aí você dirá assim, mas espera aí, senhor Cid. Então quer dizer que já se introduziu na definição do homem a realidade espiritual da vida? Sim. Vocês vejam que já começa a desaparecer o materialismo para conscientizar o homem da sua realidade espiritual. E o que mais dificulta e embaraça a aceitação da realidade espiritual da vida, torna a dizer, são as religiões dogmáticas. Por quê? A própria OMS já reconhece que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é patológico. Então, olha que curiosidade. Quando Allan Kardec explica o livro dos espíritos, sabe qual era a teoria atômica ainda vigente no tempo? A teoria atômica de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível. Então, na codificação espírita, os espíritos não puderam avançar muito em conceitos, porque a humanidade não dispunha de ferramentas que o levassem a compreender melhor. Por isso que muitas vezes as respostas eram reticentes. Porque no livro dos Espíritos, o Espírito adverte a Kardec: a matéria existe em estados que não suspeitais. Vou tornar a dizer, está lá no livro dos Espíritos. A matéria existe em estados que não suspeitais. Por exemplo, o plasma já é o quarto estado da matéria. Hoje, a ciência reconhece os estados para a matéria. Curiosamente, ao tempo da codificação espírita, também não existia ainda, só em 1869, Maxwell funde eletricidade e magnetismo e surge o conceito do eletromagnetismo. Mas antes de Kardec, Mesmer com seu magnetismo. Então, o estudo de mediunidade é muito anterior a Kardec. Porém, Kardec, o estudo da mediunidade ganha um cunho científico, filosófico, com implicações morais, a religiosidade. Como o homem ainda é muito preso ao fantasmagórico, ao imaginário, o homem, por isso que Kardec pergunta muitas vezes quem eram os espíritos. Ora, a prática da mediunidade mostra a todos nós quem são os espíritos, seres humanos, como todos nós. E se a gente olhar a população terrena de encarnados e desencarnados, a gente vai ver que nós todos somos uma gama enorme de espíritos em diferentes níveis de consciência, ou seja, em diferentes níveis evolutivos. Mas, se Alcides, então por que essas coisas não são abertas ao público em geral? Cuidado. No passado, quando os homens tentaram avançar nesses conhecimentos, as religiões dogmáticas que dominavam o mundo os mataram, os queimaram. Giordano Bruno, Sócrates e Platão. Então, hoje, lentamente, é a ciência que vai desvendando o simbolismo dessas ideias e tornando mais clara
para nós essa realidade.